mas precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. 2 semanas se passaram desde o encontro no corredor. 2 semanas de tensão constante, de vigilância redobrada, menos tanto por parte do clã quanto de Aeron. Cada sombra parecia esconder o Rai, Gá misterioso. Cada silêncio parecia carregar suas palavras. Seu segredo está seguro. Por enquanto, Aeron mal dormia, mas ele também não ficou parado. Usando cada recurso disponível, observação, conversas captadas, fragmentos de informação, ele começou a montar um perfil do homem que o vigiava. O sistema ajudou. Compilação de dados. Observador anômalo. Aparência física, masculino, aparentemente entre 30 menos 40 anos. Características, Rai, Gá padrão, sem selo visível. Comportamento, presença frequente em eventos do clã, acesso a áreas restritas, conhecimento de selos antigos, interesse específico no usuário, padrões de Shukra, densidade elevada, controle excepcional, identidade desconhecida, progresso da identificação. 12%. 12%. Não era muito, mas era um começo. Aeron precisava de mais. Precisava de um nome. Precisava de contexto. E para isso, precisava arriscar. A oportunidade surgiu no evento do clã. Era uma reunião formal. O importante era que quase todos os membros significativos do clã estariam presentes, incluindo, presumivelmente, o misterioso observador. A mãe de Aeron foi, levando-o junto por falta de alternativa. Aeron não reclamou, pelo contrário. Era exatamente o que ele precisava. O salão estava cheio quando chegaram. Rai, Gás de todas as idades e posições, vestidos em roupas formais. O ramo principal ocupava o centro, radiante e confiante. O ramo secundário ficava nas margens, deferente e contido. Aeron observou tudo do colo da mãe e procurou. Demorou alguns minutos, mas finalmente ele encontrou. O Rai, Gá misterioso, estava num canto do salão, conversando casualmente com outro homem. Sua postura era relaxada, despreocupada. Aeron focou, tentando captar qualquer detalhe útil, e então o sistema detectou algo. Reconhecimento facial parcial, correspondência encontrada, 67%. Fonte, memórias fragmentadas da vida anterior. Nome provável, Rai, Cacau. Contexto, mencionado em material sobre o universo atual. Relevância, possivelmente alta. Aeron sentiu uma onda de frustração. As memórias da vida anterior eram incompletas, mas 67% de correspondência era algo. O homem era alguém que Aeron deveria reconhecer. Mas quem, enquanto Aeron ponderava, algo aconteceu. Um dos anciãos se aproximou do grupo onde o Rai, Gá misterioso, estava. Kau, o ancião disse, e Aeron captou o nome imediatamente. Uma palavra. Kau o Rai, Gá misterioso. Kau menos assentiu respeitosamente e seguiu o ancião para um canto mais reservado. Aeron tinha um nome, perfil preliminar. Kau Rai, Gá. Status no clã. Membro do ramo secundário. Função desconhecida. Conexões conhecidas. Frequentemente visto próximo à família principal. Memória recuperada parcial. Kau Rai, Gá, designado como protetor de Inata. Kao era o guarda-costas de Inata. Isso explicava muita coisa. Sua presença constante no complexo, mas precisava descobrir antes que fosse tarde demais. 2 semanas se passaram desde o encontro no corredor. 2 semanas de tensão constante, de vigilância redobrada, menos tanto por parte do clã quanto de Aeron. Cada sombra parecia esconder o Rai, Gá misterioso. Cada silêncio parecia carregar suas palavras. Seu segredo está seguro. Por enquanto, Aeron mal dormia, mas ele também não ficou parado. Usando cada recurso disponível, observação,
conversas captadas, fragmentos de informação. Ele começou a montar um perfil do homem que o vigiava. O sistema ajudou. Compilação de dados, observador anômalo, aparência física, masculino, aparentemente entre 30 e 60 anos, características, high, G padrão. Olhos brancos, cabelos escuros, sem selo visível, provável membro do ramo principal, nenhuma marca distintiva observada. Comportamento, presença frequente em eventos do clã, mas sem papel oficial, aparente acesso a áreas restritas, confirmado. Conhecimento de selos antigos, confirmado. Interesse específico no usuário, confirmado. Padrões de Shukra, densidade elevada, nível J, NIM ou superior. Controle excepcional, assinatura parcialmente mascarada, técnica avançada. Identidade desconhecida, progresso da identificação. 12%. 12%. Não era muito, mas era um começo. Aaron precisava de mais. Precisava de um nome. Precisava de contexto. E para isso, precisava arriscar. A oportunidade surgiu num evento do clã. Era uma reunião formal, menos algo relacionado a negociações políticas que Aaron não entendia completamente. O importante era que quase todos os membros significativos do clã estariam presentes, incluindo, presumivelmente, o misterioso observador. A mãe de Aaron foi, levando-o junto por falta de alternativa. Bebês não eram normalmente levados a eventos assim, mas as circunstâncias não permitiam outra opção. Aaron não reclamou. Pelo contrário, era exatamente o que ele precisava. O salão estava cheio quando chegaram. High, gás de todas as idades e posições, vestidos em roupas formais, conversando em grupos cuidadosamente divididos por status. O ramo principal ocupava o centro, radiante e confiante. O ramo secundário ficava nas margens, deferente e contido. Aaron observou tudo do colo da mãe e procurou. Demorou alguns minutos, mas finalmente ele encontrou. O High, G misterioso, estava num canto do salão, conversando casualmente com outro homem. Sua postura era relaxada, despreocupada menos, como se não tivesse confrontado um bebê numa área proibida 2 semanas antes. Aaron focou, tentando captar qualquer detalhe útil. E então o sistema detectou algo. Reconhecimento facial, parcial, correspondência encontrada, 67%. Fonte: memórias fragmentadas da vida anterior. Processando. Resultado: nome provável. High. Dados incompletos. Contexto: mencionado em material sobre o universo atual. Relevância: possivelmente alta nota. Memórias adicionais podem esclarecer. Recomenda-se tentativa de recuperação focada. Aaron sentiu uma onda de frustração. As memórias da vida anterior eram maddeningly incompletas. Ele sabia que conhecia esse universo. Sabia que tinha informações valiosas enterradas em algum lugar da mente, mas acessá-las era como tentar pegar água com as mãos. Mesmo assim, 67% de correspondência era algo... O homem era alguém que Aaron deveria reconhecer. Alguém importante o suficiente para ter sido mencionado nas histórias que ele vagamente lembrava. Mas quem, enquanto Aaron ponderava, algo aconteceu. Um dos anciãos, um homem muito velho, cujo Shukra parecia quase petrificado de tão rígido, se aproximou do grupo onde o High G misterioso estava. Kau, o ancião disse, e Aaron captou o nome imediatamente. Uma palavra, Kau. O High G misterioso, Kau, menos assentiu, respeitosamente, e seguiu o ancião para um canto mais reservado. A relação com Inata se aprofundava organicamente. Eles se encontravam sempre que possível, menos no jardim, em eventos, em momentos roubados, quando os vigilantes estavam distraídos. Inata parecia mais feliz perto dele.
O gaguejo diminuía. Os sorrisos vinham mais fáceis. E Aaron, para sua própria surpresa, também se sentia melhor. Não era só estratégia mais. Tinha se tornado algo real. Uma amizade genuína, mesmo que construída sobre fundações impossíveis. Ele se importava com ela. Era uma vulnerabilidade, mas também era uma força. Cal continuava observando. A dinâmica entre eles tinha evoluído para algo estranho. Uma trégua não declarada. Ele não reportava a Aaron. Aaron não confrontava ele diretamente. Ambos esperavam. Mas Aaron não era passivo nessa espera. Ele coletava informações sobre Cal, sempre que podia. Fragmentos de conversas, observações de comportamento, padrões de movimento, e aos poucos, um perfil mais completo emergia. Perfil atualizado, Cal Rai, Ga, idade, estimada 35-38 anos. Status, membro do ramo secundário. Selo, presente. Função, protetor, designado de Inata, Raiga. Histórico, serviu como protetor desde o nascimento de Inata, demonstra lealdade incomum à protegida. Conhecido por eficiência e discrição, comportamento anômalo em relação ao usuário, vigilância excessiva, proteção de segredo, interesse aparente em desenvolvimento do usuário, motivação provável, desconhecida. A motivação era a chave. Por que Cal se importava com Aaron? Não era só porque Aaron interagia com Inata menos outros. Faziam o mesmo sem receber esse nível de atenção. Havia algo mais, algo pessoal. E Aaron estava determinado a descobrir o que. A primeira pista veio de uma fonte inesperada. A própria Inata, num tarde tranquila, enquanto brincavam no jardim, ela disse algo casual. Kosan é gentil comigo, mais do que os outros. Aaron fez um som de interesse, encorajando-a a continuar. Ele disse que me lembra alguém que ele conheceu há muito tempo. Os olhos de Aaron se estreitaram ligeiramente. Quem? Ele arriscou. Uma palavra simples, apropriada para a idade. Inata balançou a cabeça. Não sei. Ele nunca disse, mas às vezes ele fica triste quando olha para mim. Aaron absorveu a informação. Cal ouvia algo em Inata, menos algo que o lembrava de outra pessoa. Alguém do passado, alguém perdido. E agora ele via algo em Aaron também. Havia uma conexão ali. Aaron podia sentir, mas os detalhes ainda escapavam. A segunda pista veio do selo na parede. Aaron não tinha voltado àquela área desde o confronto com Cal. Era arriscado demais. Óbvio demais. Mas ele continuava pensando no selo, tentando entender sua função. E uma noite, durante uma das sessões de processamento do sistema, algo clicou. Análise revisada, menos selo desconhecido. Novos dados incorporados de observações recentes. Hipótese atualizada. O selo não é apenas armazenamento passivo. Padrões sugerem função memorial ou comemorativa. Localização indica significado pessoal. Conexão possível. O selo pode estar relacionado a um membro da família que não existe mais. Possibilidade. Memorial para um falecido. Um memorial. Aaron sentou-se mentalmente com essa ideia. Se o selo era um memorial, então alguém importante tinha morrido. Alguém conectado à sua família. Alguém cuja memória era significativa o bastante para justificar um selo permanente, mas dolorosa o suficiente para ser escondida. E se Cal conhecia esse alguém? Se Cal estava conectado a essa pessoa, de alguma forma, isso explicaria o interesse, explicaria a vigilância, explicaria por que ele protegia o segredo de Aaron ao invés de expô-lo. Mas ainda era especulação. Aaron precisava de confirmação. A confirmação
veio 3 semanas antes do terceiro aniversário de Aaron, 3 semanas antes do prazo limite para a decisão sobre selamento universal, 3 semanas antes de tudo mudar. Era noite, tarde. A casa estava silenciosa, os pais dormindo. Aaron estava acordado, como frequentemente ficava, processando o dia. E então sentiu. Cal estava ali, do lado de fora, mais perto do que nunca antes. Aaron se levantou do futon silenciosamente. O corpo, de quase 3 anos, finalmente cooperando o suficiente para movimentos furtivos. E foi até a janela. A lua estava cheia, banhando o complexo em luz prateada. E lá estava Cal, parado no jardim da família, olhando para a casa. Para a janela de Aaron, seus olhos se encontraram. E dessa vez, Cal fez algo diferente. Ele acenou. Um gesto pequeno, quase imperceptível, convocando. Aaron hesitou. Isso podia ser uma armadilha, uma tentativa de pegá-lo, fazendo algo que não deveria, prova definitiva de que ele não era normal, mas também podia ser outra coisa, uma oportunidade. Finalmente, uma chance de ter respostas. Aaron tomou uma decisão. Com todo o cuidado que podia reunir, ele saiu do quarto, atravessou a casa em silêncio. Abriu a porta dos fundos e caminhou até Cal. O protetor estava esperando, expressão ilegível à luz da lua. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, Cal se ajoelhou, ficando na altura de Aaron. Você não é uma criança normal, ele disse. Não era pergunta. Aaron considerou suas opções. Negar era inútil. Cal claramente sabia demais. Confirmar abertamente era arriscado. Então ele escolheu um caminho intermediário. Por quê? Ele perguntou. Uma palavra, carregada de significado. Por que você está me observando? Por que protegeu meu segredo? Por que se importa? Cal entendeu. Por que? Ele disse lentamente. Você me lembra alguém. Aaron esperou. Eu tive uma irmã. Cal continuou, voz mais baixa. Há muito tempo. Ela era diferente. Via coisas que outros não viam. Sabia coisas que não deveria saber. Pausa. O clã a selou quando ela tinha 4 anos. Não como punição, menos como proteção, para garantir que ela nunca usasse seus talentos de forma inadequada. Os olhos de Cal se escureceram. Ela morreu 3 anos depois. Oficialmente, foi um acidente durante treino. Na verdade, ela não aguentou. O selo. O peso do selo foi demais. Silêncio. Aaron absorveu cada palavra, cada emoção por trás das palavras. Dor antiga, nunca totalmente curada. Culpa, raiva contida. Quando você nasceu, Cal continuou. Eu estava lá, na ala médica, fazendo guarda. Os olhos dele se fixaram em Aaron. E eu vi a energia ao redor de você. A forma como seu chakra se comportava. Você não era um bebê normal, menos nunca foi. E eu reconheci os sinais. Pausa. Você é como ela era, talvez mais. E eu não vou deixar o clã destruir outro talento em nome de tradição. Aaron ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, o selo, ele disse. Vão aplicar em mim, em breve. Não era pergunta. Cal assentiu. A votação é em 3 semanas. Se passar, sim, você estaria entre os primeiros. Aaron sentiu o peso das palavras. 3 semanas. 3 semanas para encontrar uma saída. Ajude-me, ele disse. 2 palavras. Um pedido que era quase uma exigência. Cal estudou o rosto de Aaron por longos segundos. Você é uma criança, ele disse. Por fora, pelo menos. Mas suas palavras, seus olhos, o silêncio entre eles, se estendeu, como uma ponte frágil sobre um abismo. Aaron sustentou o olhar de Cal, recusando-se a desviar. Cada segundo que passava
Era uma negociação silenciosa, menos confiança sendo medida, riscos sendo calculados, possibilidades sendo pesadas. A lua cheia lançava sombras longas sobre o jardim, transformando as árvores em sentinelas silenciosas. O ar noturno carregava o cheiro de jasmim dos arbustos próximos, uma fragrância que parecia absurdamente pacífica para um momento tão carregado de tensão. Finalmente, Cal quebrou o silêncio. Você entende o que está me pedindo? Aaron assentiu lentamente. Traição, ele disse, a palavra saindo mais fácil do que deveria para uma criança de quase 3 anos. Contra o clã, contra as tradições. Cal soltou um som que era quase uma risada, mas sem humor. Traição. Ele repetiu a palavra como se a saboreasse. É assim que eles chamariam. Mas existe outra palavra para quando você se recusa a participar de injustiça. Qual? Coragem. Aaron absorveu isso. A resposta de Cal revelava mais do que palavras. Revelava caráter. Este não era um homem que agia por conveniência ou ganho pessoal. Era alguém que tinha visto o sistema por dentro, tinha perdido alguém por causa dele e ainda assim escolhia resistir. Era o tipo de pessoa que Aaron precisava, mas também era o tipo de pessoa que poderia ser perigosa. Idealistas frequentemente cometiam erros em nome de seus princípios. Por que agora? Aaron perguntou. Você me observa há anos. Por que falar agora? Cal se levantou lentamente, os joelhos estalando levemente com o movimento. Ele olhou para o céu noturno, expressão distante. Porque o tempo está acabando, ele disse. A votação sobre o selamento universal não é apenas política, é pessoal. Aaron inclinou a cabeça, esperando, e a Shisama, Cal continuou, referindo-se ao líder do clã. Está sob pressão. E Nata-sama não está progredindo como esperado. Os anciãos questionam se ela é adequada para ser herdeira. Uma pausa, e quando anciãos questionam, eles buscam alternativas. Controle, garantias de que o clã permanecerá forte, independente de quem lidere. Aaron processou as implicações. O selamento universal é uma resposta ao fracasso percebido de Hinata. Em parte, Cal assentiu. Se todos do ramo secundário forem selados desde cedo, a divisão entre as famílias se torna absoluta. Irreversível, o ramo principal mantém poder total. Não importa quão fraca a liderança seja. E Hinata, os olhos de Cal se suavizaram. Com todo o cuidado que podia reunir, ele saiu do quarto. Atravessou a casa em silêncio. Abriu a porta dos fundos e caminhou até Cal. O protetor estava esperando, expressão ilegível à luz da lua. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então Cal se ajoelhou, ficando na altura de Aaron. Você não é uma criança normal, ele disse. Não era pergunta. Aaron considerou suas opções. Negar era inútil. Cal claramente sabia demais. Confirmar abertamente era arriscado. Então ele escolheu um caminho intermediário. Por quê? Ele perguntou. Uma palavra, carregada de significado. Por que você está me observando? Por que protegeu meu segredo? Por que se importa? Cal entendeu. Por quê? Ele disse lentamente. Você me lembra alguém. Aaron esperou. Eu tive uma irmã. Cal continuou. Voz mais baixa há muito tempo. Ela era diferente. Via coisas que outros não viam. Sabia coisas que não deveria saber. Pausa. O clã selou quando ela tinha 4 anos. Não como punição, menos como proteção. Para garantir que ela nunca usasse seus talentos de forma inadequada. Os olhos de Xiao se escureceram. Ela morreu 3 anos depois. Oficialmente, foi um acidente durante treino. Na verdade, ela não aguentou. O peso do selo foi demais. Silêncio. Aaron absorveu cada palavra, cada emoção por trás das palavras. Dor antiga,
nunca totalmente curada. Culpa, raiva contida. Quando você nasceu, Cal continuou. Eu estava lá, na ala médica, fazendo guarda. Os olhos dele se fixaram em Aaron, e eu vi a energia ao redor de você, a forma como seu chakra se comportava. Você não era um bebê normal, menos nunca foi. E eu reconheci os sinais. Pausa. Você é como ela era, talvez mais. E eu não vou deixar o clã destruir outro talento em nome de tradição. Aaron ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, o selo, ele disse. Vão aplicar em mim. Em breve. Não era pergunta. Cal assentiu. A votação é em 3 semanas. Se passar, sim, você estaria entre os primeiros. Aaron sentiu o peso das palavras. 3 semanas. 3 semanas para encontrar uma saída. Ajude-me, ele disse. 2 palavras. Um pedido que era quase uma exigência. Cal estudou o rosto de Aaron por longos segundos. Você é uma criança? Menos, ele disse. Por fora, pelo menos. Mas suas palavras, seus olhos, o silêncio entre eles se estendeu como uma ponte frágil sobre um abismo. Aaron sustentou o olhar de Cal, recusando-se a desviar. Cada segundo que passava era uma negociação silenciosa, menos confiança sendo medida, riscos sendo calculados, possibilidades sendo pesadas. A lua cheia lançava sombras longas sobre o jardim, transformando as árvores em sentinelas silenciosas. O ar noturno carregava o cheiro de jasmim dos arbustos próximos, uma fragrância que parecia absurdamente pacífica para um momento tão carregado de tensão. Finalmente, Cal quebrou o silêncio. Você entende o que está me pedindo? Aaron assentiu lentamente. Traição, ele disse. A palavra saindo mais fácil do que deveria para uma criança de quase 3 anos. Contra o clã, contra as tradições. Cal soltou um som que era quase uma risada, mas sem humor. Traição. Ele repetiu a palavra como se a saboreasse. É assim que eles chamariam. Mas existe outra palavra para quando você se recusa a participar de injustiça. Qual? Coragem? Aaron absorveu isso. A resposta de Cal revelava mais do que palavras. Revelava caráter. Este não era um homem que agia por conveniência ou ganho pessoal. Era alguém que tinha visto o sistema por dentro. Tinha perdido alguém por causa dele e ainda assim escolhia resistir. Era o tipo de pessoa que Aaron precisava, mas também era o tipo de pessoa que poderia ser perigosa. Idealistas frequentemente cometiam erros em nome de seus princípios. Por que agora? Aaron perguntou. Você me observa há anos. Por que falar agora? Cal se levantou lentamente, os joelhos estalando levemente com o movimento. Ele olhou para o céu noturno, expressão distante, porque o tempo está acabando. Ele disse, a votação sobre o selamento universal não é apenas política, é pessoal. Aaron inclinou a cabeça, esperando, e Ashi-sama menos Cal continuou referindo-se ao líder do clã. Está sob pressão. Hinata-sama não está progredindo como esperado. Os anciãos questionam se ela é adequada para ser herdeira. Uma pausa. E quando anciãos questionam, eles buscam alternativas. Controle. Garantias de que o clã permanecerá forte independente de quem lidere. Aaron processou as implicações. O selamento universal é uma resposta ao fracasso percebido de Hinata. Em parte, Cal assentiu. Se todos do ramo secundário forem selados desde cedo, a divisão entre as famílias se torna absoluta e irreversível. O ramo principal mantém poder total, não importa quão fraca a liderança seja, e Hinata. Os olhos de Cal se suavizaram.